Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vamos para mais uma... Qual mesmo é o nome disso? É live. Vamos para mais uma live da EM As Amigas. Deixa eu chamar a Dani, que já entrou. Pronto. Olá, Renato! Oi, maridinho André! Ele dá mó gritão lá da sala. Boa noite. Boa noite, muito frio aí? Aqui eu tô com Muito. muito frio. Eu achei que eu não ia mais vestir esse casaco esse ano, mas hoje fui obrigada a pegar. Pois é. Muito frio. Ai, que mesmo que a gente ia falar hoje? Ah, já começou. A gente ia falar de memória, não é isso? Memória. Memória. Peraí que meu marido quer participar aqui. Que foi, André? Ele gritou lá da sala. Que memória, hein? Ah, tá. É, né? Começamos bem. Começamos bem. Uma memória e tanto. É, Mas sabe o que eu estava lendo? Que sim, tudo bem que eu já sabia disso. Memória não tem muito a ver com a esclerose. sim, A esclerose ajuda a perder a memória, vamos dizer assim, a ter problemas cognitivos e de memória por conta do ataque à bainha de mielina. sim. Então tudo fica mais devagar, fica mais lento, e aí também fica, principalmente a memória recente, tipo, o que almocei hoje? Vai para o limbo. É verdade. Porque sem a bainha de mielina, não tem como passar informação para onde ela tem que ir. É. Boa noite, Renato. Oi, desculpem sair vocês? Como assim? Entendi. Eu também não. Entendi, não. Também não entendi. Mas tudo bem, Renato. Explique-se, né? Explique-se. Porque além de Explique-se. problema de memória, também é um problema cognitivo. Para entender o que você está querendo dizer, é mais difícil. É, Por isso que a gente faz aquele exercício de atenção concentrada. atenção concentrada. É Exato. uma das maneiras. Então, gente, se você tem esclerose ou não tem, acontece esse problema com todo mundo, com o passar da idade, principalmente. Sim, Não quer dizer que, porque eu tenho esclerose, eu tenho problema de memória. Pode até ser. Consulte seu neurologista. Mas você tem que também ver a sua idade. sim. Mas tem. Ó, o Renato está escrevendo aqui que errou. É, Mas tem uma coisa, né, Isa? Essa hum, questão do cognitivo. Cognitivo é a capacidade da gente concentrar, reter informação, raciocinar, ler, é, escrever. Eu passei por alguns momentos assim, de ficar com isso muito ruim. Falta de concentração, não conseguia ler um livro, não conseguia me concentrar no livro, não conseguia reter a informação do livro, é. não conseguia processar. Por que que eu passei por esse momento? Né? As lesões que ficaram por conta da esclerose
Nenhuma tem a ver com essa parte do cérebro, né? O que aconteceu? E isso, tanto o meu neuro quanto a psicóloga depois explicando. Eu passei por um momento de bastante estresse, né? E muita ansiedade. E também depressão. Tudo isso acabou influenciando, que eu fiquei sem concentração, sem capacidade de raciocínio rápido, ou entendeu? Fiquei mais lenta no raciocínio. Para reter informação também era a mesma coisa que você falando assim comigo. Você falava uma coisa, aí eu já virava as costas, né? Parecia que eu estava com Alzheimer, não sabia mais. É. E desse período que eu passei bem complicado, eu não retive algumas memórias mesmo. Algumas coisas foram. Aí tem coisa que eu pego foto e falo, nossa, mas estava assim. Porque eu não lembro sozinha, eu não lembro. Sem ter um estímulo, eu não lembro. Não lembro mesmo. A Carol Souza está falando de uma coisa, eu ia até falar disso. É minha prima. Boa É, noite, Carol. deixa eu ler na íntegra o que ela falou. Eu mesma estava falando há pouco. Tenho pouca memória para voltar. Tenho pouca memória para voltar. Eu tenho para lembrar que voltar para o lugar e começar a lembrar de situações que já vivi para resgatar lá no fundo. Eu ia comentar isso. Você estava falando que por conta da depressão, você teve problema de concentração. Sim. Quando eu fui diagnosticada com esclerose, um pouco antes eu era casada e eu me separei. Não me pergunte, desde a época que eu comecei a namorar o falecido, até, até depois dele, o que aconteceu, porque eu não lembro. Isso não é da esclerose, é o meu próprio corpo que, para eu não sofrer, apagou da memória, apagou mesmo. Eu não lembro de muita coisa. O que eu lembro é por foto e vídeo. Sim. Mas eu não lembro. Então, o que a Carol está falando também aí é isso. A gente tem memória seletiva. Memória seletiva. Então, Exatamente. se vai fazer mal para a gente de alguma maneira, o corpo já deleta, já apaga. Eu acho que às vezes é até meio inconsequente, é meio inconsciente. Né? Que o seu corpo faz isso para você ficar melhor, né? E aí você fica melhor, digamos assim. Porque às vezes você passa por uma situação muito ruim, que te fez muito mal, te fez sofrer muito, trouxe várias coisas e mudanças bruscas que você teve que fazer rapidamente, e você ficou tão focado no que você tinha que mudar que você acaba esquecendo a dor. Aquilo que te fez sofrer, você pra lá. Mas é isso mesmo, a gente apaga. Boa noite, Tiago Vieira. Boa noite, Tiago, meu amigo. Aparecida, boa noite. Boa noite. Bom, já dei boa noite para a Carol. Deixa eu ver outra coisa que ele escreveu aqui. Eu acho que não são os tempos. Tá, você quer ler? Lê aí. Eu estou sem óculos. Eu acho que são os tempos de agora.
os tempos que vivemos. Essa loucura toda faz a gente ficar meio esquecido. Ela falou, não Também. necessariamente ser seletivo, porque a gente esquece até dos momentos bons. Pelo É, menos ando assim. Isso que tenho só 35 anos. tá vendo? Mas é isso mesmo, é muita informação. Hoje em dia é muita informação. Ao mesmo tempo, né? É tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Na Porque, nossa época, falando que nem velha já. não, Na ai, você nossa coloca época, essa frase, não é na nossa época, muda. Fala assim, quando eu era adolescente, quando eu era criança ou adolescente, por é, volta de 84, 85, não tinha isso. não, Era uma coisa de cada vez. Hoje em dia é muita informação. é, Coitado do nosso cérebro que tem que codificar tudo aquilo, guardar. É muita de coisa. armazenar. É. Celso, boa Boa noite. noite, Celso. E aí tem essas questões emocionais que hoje é verdade que a gente está muito mais acelerado, muito mais ansioso, isso contribui também, É, porque não dá nem tempo de você processar uma coisa, você já está pensando em outra, você já está vendo outra, e muitas vezes a gente está olhando uma coisa pensando em outras três que eu tenho que fazer, então não presta atenção no que eu estou lendo. E aí acabo não memorizando mesmo, né? Então é complicado, porque olha, é na época atenção que eu, concentrada. Fala. na época que eu estava estudando, hoje eu não consigo mais fazer isso. Mas na época que eu estava estudando, as professoras brigavam comigo. Mas como que eu conseguia entender e assimilar e registrar o que está na lousa, desenhando? Ah, tá. Então eu estava desenhando uma outra coisa que não tinha nada a ver, mas eu estava assimilando aquilo. Sim. E Era hoje uma. até sei, hoje até sei por que que isso funciona. E sei também por que que hoje eu não consigo mais fazer isso. Hum, Porque você joga para tua memória, tipo, eu estava desenhando uma flor. hum. Então eu lembrava que a professora de matemática estava falando uma fórmula. Quando eu lembro da pétala que eu estava desenhando, eu lembro da fórmula. Você fazia uma memória por associação. Exatamente. Interessante isso. Hoje eu não consigo mais fazer. Se eu estou lendo uma coisa, eu tenho que desligar tudo, parar, ninguém pode falar perto de mim, eu tenho que estar no silêncio, porque senão vai embora meu pensamento, eu não consigo prestar atenção. Uhum. É. Atenção concentrada, né? Você É, precisa ficar bem focada naquilo. E eu vou falar uma coisa que me atrapalha bastante. O fato da minha visão ter piorado um pouco com a esclerose também me atrapalha. Principalmente essas coisas assim, identificar o lugar que eu tô. Se é um lugar é. que eu tô indo assim, pela segunda vez. Ah, mas você não lembra? Demora um pouco para eu identificar, porque a minha visão espacial ficou prejudicada. Então demora Aí, um boa pouco para noite, eu filho Arnaldo. identificar. Boa noite, Arnaldo. Eu adoro que é filho Arnaldo, eu adoro. É, ficou original, né? Ficou, eu adoro. É, ficou original. O Celso está Mais falando lei, aqui, ó, leitura, mais leitura, leitura. leitura. Um excelente exercício, é verdade. É verdade.
Depende. Para a Dani é complicado. Para mim também é complicado, porque me dá sono ler. Eu prefiro ouvir. É, Porque se eu estou ouvindo, se é tipo um audiolivro, eu presto mais atenção. é. Porque Mas, conforme eu vou. Fala. não, só ia falar uma coisa. Para eu ler livro físico, ok. Para eu ler na tela é mais complicado. Então, assim, eu prefiro o livro físico. Mas aí eu prefiro o livro mesmo do que o audiobook. Sim. Eu prefiro. Prefiro o livro do que o audiobook. E para eu ler, por exemplo, baixar um PDF, ficar lendo no computador ou no celular, aí me cansa. É Aí ruim. começa a atrapalhar tudo as letras. É por causa da iluminação. É, é por causa da iluminação e também as letras, aquele contínuo de letras, eu começo a embaralhar. Então, É, é melhor o livro físico mesmo. é. Mas para a memória, a gente tem vários recursos para ativar Sim, ela. Porque ela tem que ser trabalhada também. Como tudo no nosso corpo, a memória também tem que ser. isso. Então, existem muitos exercícios. E eu adoro mexer em computador. Uhum, Meu computador tem vários exercícios. sim, Aqueles joguinhos de computador, para quem gosta que nem eu, são ótimos. sim. Você fica. É aqueles que você tem que encaixar, aqueles que você tem que. Tem o de encaixe, tem o de cor. Tem de cor. É. Então Eu vou, são ótimos. eu vou falar que esse joguinho de cor no computador fico prejudicada, porque minha vista já embaralha. Já É, confundo para vermelho você com teria que roxo ser o ao vivo. ao vivo, é. Oi, tia Boa Nenê! noite, tudo bem? Muito Estamos frio bem, aí? estamos com frio. Muito frio. Gente, esse inverno, em pleno novembro, dá para acreditar que hoje é dia 4 de novembro? Parece que nós estamos no hemisfério norte, né? Que aí Pois vai é, nevar no Natal, que aí vai nevar no Natal. é. Ó, se bobear, daqui a pouco neva no Natal. Porque daqui a pouco é Natal, se bobear, neva aqui em São Paulo. Já pensou? Que loucura. Vamos pro Nordeste? Vamos para o Nordeste? Vamos para o Nordeste que não tem erro. Tá sol. Porque eu ouvi no jornal agora à noite que em Campos do Jordão pode gear. Nossa. Tem Se notícia fosse de inverno. se fosse alguns anos atrás, tava louca para ir para Campos do Jordão. Uhum. E Agora agora? não mais. Porque o frio prejudica também, né, Isa? Endurece tudo. Eu fico andando que nem um robozinho. Hum, Joelho não dobra. não dobra. É. E muito Felizmente, calor tem também, pelo até amor de Deus. Aí o joelho dobra demais. derrete. Derrete, É. 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 Eu tô reivindicando os 24 graus de temperatura, 22, 24, que é da primavera, né? Cadê? Tô com você. Tô Cadê? com você. Vamos reivindicar isso aí. Vamos fazer uma passeata, uma manifestação, Nossa Senhora. que Não, não dá mesmo. é. Mas essa questão da memória, como a gente estava falando, não é exatamente da esclerose, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque o diagnóstico, o tratamento,
vários altos e baixos que a gente passa por momentos de estresse, É, de muita ansiedade, depressão mesmo, né? E todos esses momentos você acaba se desconectando um pouco de você. Você acaba pensando, ficando muito ligada naquele problema, naquela questão daquela hora, que as é. outras coisas já não cabem mais, não cabe mais no seu pensamento, ou você não consegue perceber. Porque tem isso também, né, Isa? A gente às vezes não consegue perceber, porque tá Ó, para tão perceber, focada. ó, fala pro motoboy que eu já desço para pegar pizza. Tá certo. É, quem tem esclerose tem problema de memória, sim. Sim, Mas para diagnosticar o quanto antes, e o quanto antes você ir ao médico, tem algumas coisas que você pode observar que você não fazia e de repente começou a fazer. sim. Como, por exemplo, ai, vou descer para entrar no carro, mas eu esqueço a chave do carro. Uhum. Isso é uma. Então, qual é seu nome mesmo? Essa é outra. Acabei de conhecer você, tudo bem, mas eu já te conheço há um tempo e esqueci seu nome. Peraí, tem alguma coisa errada. Uhum. Então, observem tudo isso e aí procure um médico, Sim. de preferência um neurologista. Se É. você tiver esclerose, esse problema de memória pode ser da própria esclerose, pode ser de medicamento. Também, também. Então, por isso que é muito bom você consultar um médico. Não vai pensando, ah, não, é assim mesmo. Ou, ah, É. não, vou tomar uma vitamina, sei lá, qualquer coisa que eu vou melhorar. Vai no médico, é melhor. É melhor, gente, porque pode ser várias coisas, né? Como a gente sempre diz, esclerose parece com um monte de coisa. Por isso que é múltipla, são várias Múltipla. coisas, São várias várias coisas que coisas. pode. Boa noite, Ana, Boa noite. Boa noite, minha fisioterapeuta, Vanessa, boa noite. boa noite. Que o É, Renato, que o Renato falou? é, Não, assim tá bom. Como assim? Eu acho que ele falou antes, eu só tô lendo agora, e eu não sei o que é. também perdi isso aqui. Não, assim tá bom? É, por isso que eu falei, eu acho que ele falou antes com alguma coisa que a gente estava falando, e eu nem li. Uhum. Estou, tô vendo agora. É, também passou, Renato. Desculpa aí. Alguma coisa que você queira recapitular, dá um toque, né? É, É porque esse assunto, várias vezes eu já ouvi pessoas com esclerose, né? Colocando tudo a culpa na esclerose. eu Ai, que também. tô esclerosado. Ai, que eu sou esclerosada. Eu não tô conseguindo lembrar, sabe o que é? Eu sou esclerosada. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. É Pode porque ser. tem muita gente que acaba esquecendo, deixa eu me acertar, que eu vou escorregando. Tem muita gente que acaba esquecendo de algumas coisas e coloca a culpa na esclerose. Coitado da esclerose. Não é bem assim, né? É. Aqui, o Renato tá Ah, falando ele da está falando da temperatura. temperatura. Ele gosta do friozão? Tá gostando do friozão? Tá doido. É. Nem tanto. Não, 24, 25 graus está ótimo, Renato.
Então você fica e eu e a Daniela vamos. É verdade, tá muito frio. Ó, tá doendo até meu joelho, Hum, mas é por causa do frio que dói. é, Então, ó, tem gente que coloca a culpa na esclerose porque esquece muita coisa. é Calma, verdade. não é assim. Você tem que se exercitar. Um exercício muito bom é cruzadinho. Eu, Também. particularmente, não gosto de cruzadinho. Eu prefiro os joguinhos do computador. Uhum, eu gosto. O Celso está falando que também ama friozinho. Hum, muito bom. Mas é bom, né? Mas tudo que é demais é demasia, como dizia uma senhora que eu conheci. Tudo que é demais passa, enche o saco, entendeu? Então, Ó, as e coisas. vamos também, Celso, colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente Isso. está chegando no verão. Que frio é esse? Estamos na primavera, né? Pois é, Estamos na primavera. estamos Então, quase no verão já. tudo tem seu tempo, né? O É, frio já era. Eu fiquei impressionada hoje com o vento que estava cortante, estava um ar muito frio mesmo. Muito frio. Renato deu um joinha, tá bom, Deu então joia. tá bom, ele fica e a gente vai, Dani. Sim, sim, sim. Vamos uma temperatura mais amena, que dê pra gente ficar de camiseta, né? Não tá pedindo muito, só isso. É, não precisa nem estar de blusa de frio, mas Não, camiseta já numa boa. já é uma boa, né? Short, né? Dá pra pôr um vestido, É, porque tá difícil, tá difícil. Não tá colaborando esse tempo maluco, né? Aí como Celso, o tempo tá louco. o tempo tá louco mesmo. E depois a gente fica esclerosado, né? Pois é, pois é. O tempo tá maluco e a gente que é esclerosado, que é doido, É, porque essas questões, né, são bem difíceis. E eu não sei você, Isa, mas nessa época que eu passei por esse período aí conturbado de depressão, muita ansiedade, muito nervoso, as coisas eram muito misturadas na minha cabeça. Muito, muito misturadas. Então, ficava assim, aquela questão de ansiedade, né? Aí vinha dor de cabeça, aí, poxa, é da esclerose que me dá dor de cabeça, a minha vista embaralha quando eu estou lendo, é porque eu não estou conseguindo me concentrar. Mesmo livro, eu não estou conseguindo é, aprender, né, reter na memória aquilo que eu estou lendo. E foi uma época assim que eu também, muitas pessoas que eu conheci, que passaram, né, pela minha vida, assim, eu não lembro o nome, não lembro o nome. Se eu encontrar hoje, nem sei se eu as reconhecerei, entendeu? que nem eu, daquela época que eu te falei, eu apaguei. Não sei. Posso até encontrar com pessoa. Quem é você? Não sei. É. Então, porque as coisas ficam muito misturadas, né? Não foi uma questão pessoal, emocional, que interferiu diretamente no meu corpo, porque meu físico caiu assim, fiquei andando pior, tive É, várias questões de desmaio, de tombo, de queda, de machucar mesmo, fiquei até internada.
É. Então, várias coisas. E você quer saber até imunidade. Eu passei um período que eu fiquei em 2 anos, acho que eu tive 5 infecções urinárias, com internação. Oi, Ale, boa noite. Boa noite, Ale. Com internação. Então, infecção urinária, você sabe que está relacionada diretamente à nossa imunidade, né? É, Nossa imunidade, que já é baixa por conta da medicação que a gente toma, estava mais baixa ainda. Então, eu tive porque para cair a imunidade é 2 palitos. dois É o palitos. estresse, mais o medicamento que a gente toma, a imunidade acabou. Acabou, né? Aí não dá. E também vou contar uma coisa, hein? Esse tempo também ajuda um pouco, né? É, o frio também ajuda Também ajuda um pouquinho. a gente ficar mais disperso. É verdade. Para aumentar a concentração e entendimento de conteúdo, é legal, opa, Ler, ler e em seguida fazer um resumo daquilo que leu. É, é verdade. Sabe como que eu já percebi que cada um tem que perceber como que funciona. sim, Minha memória é mais visual. E para eu assimilar alguma, tipo uma fórmula, alguma coisa assim, que não tem como, você tem que ler. sim. É, olha, ó, a memória, tá vendo? Tá, o que eu tô falando mesmo? Parece que some da nossa cabeça o que a gente tá falando. Você estava falando como que você faz para memorizar. Cada um tem É, uma para forma assim memorizar. mais visual. Então, ó, o que eu faço? Eu leio uma coisa, eu escrevo, que era o que o Celso estava falando. Para Uhum. mim também funciona. Tipo, para eu memorizar aquilo, eu tenho que escrever. Ou digitar, tanto faz, mas tem que passar pelas minhas mãos e pelo meu olhar. Eu fazendo. Uhum. Eu, Aí eu guardo melhor. eu também, eu sempre estudei assim, também. Lendo, fazendo resumo, anotando. Sempre eu tenho que escrever, porque aí É. eu faço pelo menos 2 vezes, enquanto eu estou escrevendo e depois eu releio, né? Porque enquanto você está escrevendo, você está ouvindo e tem que transcrever, que aconteceu muito comigo na aula, por exemplo, na faculdade, você já está fazendo exercício, né? Você É. tem que ir captando e escrevendo. E depois você relê, aí você vê se você, você realmente captou. Aí, Sabe como que eu gravo muita coisa que a gente fala, ou que eu fiz antes da gente se conhecer até? uhum, Eu comecei fazendo vídeos. E sim. aí, para decorar a música, porque eu dublava nos vídeos, eu tinha que ouvir 10.000 vezes a música. Então eu colocava a música para tocar e ia para tudo quanto é lugar com a música tocando. Sim, Depois eu editava o vídeo. Aí eu gravei mais ainda a música. a música, sim. Então, quer dizer, depois eu assisti o vídeo. Depois que eu editei, eu assistia para ver como ficou. E assistia várias vezes, não assistia uma única vez, não. Uhum. Assistia várias. Então, quer dizer, Aí algumas músicas você que eu ficou fiz o bem. vídeo, algumas músicas que eu fiz o vídeo, eu lembro de cabeça, música. Sim, E é, quando a gente está aqui conversando, eu lembro também por quê que a gente está aqui conversando. Depois tem que editar o vídeo. Depois eu assisto o vídeo. Aí eu gravo. grava, sim, lógico.
Mas é assim também, né? Porque por repetição também a gente é capaz de É, reter informação, né? De aprender, né? Mas só chamando atenção para essa questão da concentração. Porque se tem alguma coisa que tira a sua concentração, o seu foco vai ficar prejudicado. O seu entendimento e a sua memória vai ficar é. prejudicado. Porque você não tá com foco naquilo. E Sabe aí que eu acaba ficando percebi? bem prejudicado. Percebi o seguinte. Agora há pouco, inclusive, eu estava tentando fazer isso. Baixar um vídeo do Twitch. Meu, aí como que eu vou fazer para baixar esse vídeo? Uhum, Procurei vários tutoriais. Eu lia, relia. Eu li umas 4, 5 vezes. Fui fazendo passo a passo. hum, Não consegui. hum, Alguma coisa se perdeu na minha cabeça no meio do caminho. sim, Falei, deixa para lá. Depois eu vou tentar de novo. sim. A gente tem que ter esse tempo também. Calma. Deixa o cérebro descansar. É. Não, e Depois você volta. às vezes você está tão ansiosa para aquilo acontecer que você, sem perceber, acaba pulando um passinho que aí compromete todo o processo. É, Então, não vai dar certo. Você tem que fazer exatamente daquele jeito. É receita de bolo, né? É é. aquela receita daquele jeito. Aliás, uma coisa que eu sou péssima. Eu não guardo receita. Não guardo. Eu não sou muito fã de cozinha, então eu não guardo receita. Eu tenho todas as receitas que eu tenho, que eu tive até hoje, quando morava sozinha, quando eu era casada, enfim. Eu sempre tinha um caderninho de receitas, Eu sempre, porque eu também. não decoro a receita. Eu também não decoro. Não Eu decoro. tenho que pegar sempre o meu caderninho de receita e ler a receita. Sim, Agora eu já estou mais tecnológica. Eu sim, gravo a receita. você Então, grava a eu vejo no receita. computador, não tem caderninho. Ah, entendi. E agora também tem aqueles vídeos de receitas, né? É, Você põe lá e você vai fazendo junto, aí ok. já fiz muito isso. Mas Eu tem que pegava ter o tablet, ia no tablet, de novo, passo a passo, ia dando pause. Ah, coloca tal coisa, colocava, tirava do pause. Coloca tal coisa, coloca. É assim. né? Primeiro você assiste, vê toda a receita, vê os É, ingredientes, aí você para, e depois você vai fazendo junto, é, né? É assim, eu não sou fã de cozinhar, não sou mesmo, não gosto. E eu sempre fui assim, eu tenho que ter a receita, né? A minha mãe, minhas irmãs, elas fazem de cabeça, bolo, pão, tudo, né? E eu não. Se eu não tiver a receita, não sai. Não é que sai. muita coisa eu parei de fazer, porque também funciona. Acho que não sou só eu. Acho que muita gente é assim também. Eu não funciono assim. Se eu parei de fazer, meu cérebro meio que apaga aquilo. Aí Sim, eu tenho que voltar, pegar o caderno e ler. Se eu estou sim. fazendo sempre, aí tudo bem. Que nem É. receita de arroz. Eu meio que sei de cabeça, porque arroz é uma coisa que a gente faz Não, todo dia. sim. Então eu sei, tanto de arroz, tanto de água. Uhum. Sim. E é assim, agora outras coisas, que nem bolo, por exemplo, que é mais coisa, e eu quase não faço,
Eu tenho que pegar o livrinho de receita e ver, porque senão não vai. Não, não sai. Não sai. Não sai mesmo. Teve uma época que eu morava sozinha, tinha uma torta que eu gostava de fazer muito, que era no liquidificador, né? Porque eu também sou dessa, né? Gosto de um negócio bem facinho. Esse negócio de ficar muito tempo na cozinha também não é comigo. Mas eu fazia sempre. Eu não decorei. Você me fala, dá a receita aí, Dani. Não, peraí Calma, que eu vou pegar o caderninho. olha, você me superou. Você é um cúmulo. Você fazia sempre e não lembra. Fazia sempre, não lembro. Não lembro. E toda vez que eu fazia, o caderninho tava lá. Saber quanto que punha de cada coisa, porque é fácil. O modo de fazer é ótimo, porque tacar tudo no liquidificador. Mas você falou para mim, o que, quanto de tudo? Não lembro. Tem que pegar a receita. Eu não usei o Winchester para isso. Nossa, não Ah, usei meu o Deus do HD para isso. céu. Não usei HD para isso. É, não lotou a sua memória, o seu HD, nem o Não, externo, nem o interno. não, não usei HD. Prefiro ficar no Ah, pendrive. é, só pluga ali para você ver na hora e depois É isso. tira e Tirou, tudo bem. acabou. Tirou, Então, acabou. memória é complicado, mas não culpem a esclerose por isso. Ela tem a sua parcela de culpa, sim, mas pode ser várias outras coisas. É, Como eu já disse, pode ser idade, pode ser o remédio. Consulta o médico, que é melhor. Não vai sim. pôr no esclerose, não. Não. Até porque, né, Isa, aí é mais uma coisa que fica na conta da esclerose. Aí você fala, ah, não tem jeito. É da É. esclerose. Não, gente, tem jeito. Tem jeito, sim. Tem jeito. Ô Celso, obrigada. Ô Beijo, Celso, Celso. vamos para um Obrigada. chocolate quente? Ah, que delícia. Pode mandar entregar aqui, eu te passo o endereço. É, quente ainda, tá? Bota na garrafa térmica. É, é. Beijo, Celso. É uma boa, né, Isa? Quer Opa, mandar, pode essa é uma mandar. ótima, não é essa uma boa? É, Ó, eu moro perto da Dani, já passa aqui e vai na Dani. dá para fazer um carreto só, Dá, exatamente. né? Já passa aqui, deixa a minha garrafa e vai para Dani e deixa a garrafa lá. E aí volta. É uma viagem só, é pertinho, É, pertinho. São Caetano é tudo relativamente perto, né, Isa? é, graças a Deus. Não tem muito como errar, né? Ah, eu lembro que, olha a memória, bem antiga. Eu lembro que quando eu era pequena, eu ia andando, andava São Caetano inteira a pé, Uhum, tranquilamente. pois é. E eu, ok, a pé, ok. Quando eu comecei a dirigir, depois de algum tempo, né, que eu comecei a dirigir, depois foi evoluindo a questão da esclerose, eu ainda não sabia, fui perdendo a visão periférica, ficou tão complicado para eu me localizar, tão complicado, que eu me perdia direto em todos os lugares. Eu ia para um lugar, me perdia. Eu ia para um lugar, me falava assim para mim: ah, mas é ali, tem uma casa amarela na esquina. Quem disse que eu achava isso? Quando eu via, já passou e tinha que dar a volta. Meu Deus! Teve uma vez que eu combinei com as minhas amigas da gente se encontrar num barzinho em São Paulo.
Eu estava morando em Putz, Guarulhos na época. E aí, cada uma de um canto, combinando um barzinho em São Paulo. Ok. Eu fui. Quem disse que eu cheguei no lugar? Não cheguei. Não cheguei. Não existia ainda o Waze, né? Nada é, disso. Era aqueles. Lembra aqueles aparelhos que você comprava? E era caro pra caramba, né? Eu não tinha o eu, GPS, eu não tinha, eu tinha o guia. guia quatro rodas. Ah, não acho nem a pau. Aí eu sei que, em uma certa altura, elas estavam me guiando por telefone. E aí, quando eu vi, eu já tinha passado. Olha o dia. Eu fiquei tão chateada, porque eu não enxergava as coisas, eu não conseguia me localizar, que eu vim embora. Aquele dia até ralei o carro. Nossa, Para você ter noção do tamanho da confusão. ai meu Tamanho da Deus. confusão. Tainá, boa noite. Ah, boa Obrigada, noite. Tainá. Então, para você ter noção do tamanho da confusão, como esse negócio da visão implica nessas questões de concentração. Tanto para você se localizar, quanto para você memorizar alguma coisa, complica, complica. É, a Mas parte cognitiva e a visão, creio eu, são as piores coisas, as coisas que mais atrapalham a memória. E a sim, eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, nesse episódio aí que eu estou contando, desse apagão, eu ainda não tinha o diagnóstico da esclerose. Então, eu não sabia o que estava acontecendo com a minha visão. E eu me culpava, eu falava, Daniela, você é muito burra, que você não sabe andar, você não sabe olhar as ruas, você não sabe a direção. E eu me culpava demais, demais, demais. Aí é o que a gente sempre fala, quando você sabe que você tem, quando você sabe daquela sua limitação, você vai trabalhar com aquilo. Você vai procurar fazer da melhor forma possível para que você consiga fazer a sua tarefa. Né? você pode até Então, ficar revoltada na hora, brava, mas você vai tentar fazer da melhor maneira. é. Ou então você vai falar, bom, eu já sei, né? Eu É, não consigo ficar lendo as placas porque eu faço isso. Eu não consigo ler as placas, ok. Então eu já coloco no Google Maps que fala. Ele vai falando com você. Aí é muito melhor, muito melhor. a tecnologia ajudou muito a gente nesse Ajuda sentido. muito, muito. E aí você com essas ferramentas você melhora bastante. É, Porque você não fica achando que você é um burro, né? Que não está sabendo é, ler placa. Não. Olha, e aí, assim, aí você tendo compreensão qual é a sua limitação, você acaba entendendo muita coisa, né? Porque eu várias vezes fiquei assim, chateada mesmo de não conseguir entender um mapa, de não conseguir me localizar. É lógico que eu não me localizo, não tem visão periférica. Eu não me localizo. É difícil. Não dá, entendeu? Não dá. Eu preciso de alguém falando, né? Porque eu visualmente eu não me localizo. é, É é bem complicado. complicadíssimo isso. Nossa, eu me lembro. Isso está gravado na minha memória. Mas por que está gravado? Porque era uma fase bem tranquila, vamos dizer assim, da minha vida. Então ficou registrado. Sim, Várias vezes eu com guia quatro rodas, que é aquele livrinho, sim. procurando o nome da rua,
para onde tinha que ir. Ah, tá, em tal lugar eu também não tinha ainda problema de visão, eu conseguia ver placa de rua. Sim. Hoje eu não consigo mais. Se eu não parar a ver a placa, eu paro, Uhum. olho, ah, tá, continuo. Se não for assim, eu não vejo, eu não Sim. enxergo nada. Então eu lembro de eu parando às vezes para continuar vendo no mapa, porque ou eu dirigia ou eu via o mapa. Sim. Segurança. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que faz, mas por segurança, ninguém aconselha você a fazer isso quando você está na autoescola. Verdade. Saúde. Aí eu parava, olhava, ah tá, então é uma, duas, três, terceira rua eu viro à direita. Sim. Então eu tinha que fazer assim. Tecnologia hoje ajuda muito a gente. Saúde. Obrigada. Rinite, gente, é rinite. É o tempo. Tempo frio, rinite. Aí ficou com o nariz vermelho. É. A rena do nariz vermelho. É, tá na época dela aparecendo, né? É, exatamente. E eu vou escorregando e volto. Falar pro Eu não André sei. fazer o Fala. cinto. Falar pro É, André fazer o cinto para cinto de defender essa segurança. aqui. Ou me comprar uma calça com antiderrapante na bunda. Velcro. É, aí a cadeira também tem que ter velcro, não é só Sim, a é calça. verdade. Tem que ter os dois lados, né? É, Velcro. Pra segurar. Porque passou. Que a rinite ei, que dele bom. é espirros, assim, né? E fica coçando, parece que tem uma peninha, assim, no seu nariz, te irritando. Rinite é um Eu negócio não muito... sei porque quem tem problema de rinite também é minha irmã, não sou eu nunca tive, Nossa, que bom. mas a minha irmã tem. Aqui em casa todos temos. E a da minha filha é muito pior que a minha. Nossa, Ela irrita muito mais fácil que eu. Então, é bem complicado. Tem dia que antes dela dormir tem que fazer inalação. hum, Só com soro, né? Para dar aquela limpada, porque a rinite parece que fica, os ácaros ficam aqui e não é, sai. Fica irritando o nariz com a peninha, né? Então aí precisa dar aquela limpada para poder respirar bem de novo e não ficar é. espirrando toda hora. Meio cruel. Eu já até sei, a minha irmã espirra 3 vezes. 3 vezes. É, ela vai, atim, atim, atim. Aí ela para, é a rinite dela. Uhum. Ela espirra 3 vezes, aí ela para. É, é, é bem complicado, né? Minha filha, ela, quando ataca, ela começa a espirrar sem parar e coçar o nariz. E aí fica com aquela coriza chata. Mas, É, enfim, tem jeito. A é, gente consegue, né, melhorar. é. Eu consegui com ela essa questão da inalação. Porque eu falei, vou ficar socando remédio na menina toda hora, né? Eu falei, não, tem que ter um jeito. Aí comecei a fazer inalação só com soro, aí melhora. Mudando de pato para ganso, por Vamos que lá. você não dá homeopatia para ela? Homeopatia? Então, eu comecei uma vez um tratamento com uma vacina homeopática.
Mas eu vou confessar, eu não tive paciência. Porque a homeopatia, ela não trata do sintoma, ela trata da causa, né? É, E às vezes, para ser na causa, ela vai aflorando mais ainda. E é. aí eu não tive essa paciência. Olha, eu me curei de cisto no ovário, porque meu ovário era policístico, com homeopatia. Uhum. Então, talvez agora, como ela está maior, né, eu consiga, porque eu não tive paciência, por quê? Porque a rinite dela continuava atacando, e a rinite atacando criança, né, É, menor, que agora ela está com 10 anos, mas isso foi quando ela tinha uns 5, 6 anos. Aí atacava a garganta, é, aí, sabe, sempre eu não tive paciência. Eu fiz um tempão, fiz mais de um ano, mas aí depois eu não tive paciência, porque eu achei que ela estava ficando pior. E é da homeopatia mesmo, que às vezes é, fica pior porque ela está tratando da causa, né? exatamente. Não da consequência, do sintoma. Ela está tratando da causa. Aí eu não tive É, paciência. Como ela está crescendo agora, quem sabe a gente encara é. um tratamento, Que né? a homeopatia, ela age assim, ela faz o teu organismo, por si só, debelar aquele problema. Sim, Então, a renite, por exemplo, vai aflorar mais ainda, porque teu organismo vai estar criando anticorpo para aquilo. vai ter que aprender, né? Vai. Vai ter que aprender. Você sabe que uma amiga, logo quando eu fui diagnosticada, porque queria me levar para a homeopatia? Olha, eu já tentei. Homeopatia com esclerose múltipla não dá muito certo. Pois é. E eu pensava nisso, né? Eu falava assim, mas não tenho tempo para isso. Eu tenho que parar esse negócio agora. Como é que para? Né? E se você vê bem na questão de toda a medicina homeopata, ainda não tem um remédio efetivo para isso. Tem para as consequências, para sequelas que podem ajudar, mas efetivo para fazer com que a esclerose fique lá adormecida, que é o caso da nossa medicação, do que a É. gente usa hoje, não tem. É a Ó, alopatia mesmo. só para vocês aí terem ideia, eu consegui, com a esclerose múltipla, ter uma espasticidade. O meu homeopata falou que não tem nada na homeopatia para parar com a espasticidade. É, é bem Então, nem complicado. tudo tem na homeopatia, mas Sim, sim. Porque às vezes entra por esse caminho e aí fica meio perdido. A gente vai, não dá muito certo, porque pode acabar piorando, né? é, agora já vai dar hora de dar tchau, porque são É. 8h59. Hoje Ah, até que estamos bem, estamos na hora, hein? nossa, tá vendo? Estamos disciplinada hoje. Mas a homeopatia tem uns remedinhos para memória, hein? Tem, Às vezes ajuda, viu? Porque é às vezes a gente verdade. está num momento que está precisando de alguma coisa. Ah, e uma coisa muito importante. Esse período louco que eu passei assim, que eu tive depressão e crise de ansiedade e tal, uma coisa importante, eu estava com falta de vitamina. Hum, Tem que atentar a isso também, porque se você tiver alguma falta de vitamina no seu corpo, pode afetar a memória. ele É, não vai funcionar direito, né? Então é isso. é. Então, para memória,
vitamina, coma bem, coma coisas saudáveis, Coloridas. consulte seu médico, hora que de pode ser o dar remédio que está te dando tchau. problema de memória. Pode. Consulte seu médico e faça exercício, muito exercício, para a memória. Palavrinha cruzada, para quem gosta, eu particularmente não gosto, então eu prefiro jogar no computador alguma coisa, mas palavra cruzada é muito bom. Leitura. Leitura, eu tenho sono, eu prefiro ouvir. Uhum. Então, para mim também leitura não funciona. A gente tem que ir fazer as coisas que a gente sabe que vai funcionar para a gente. Sim, verdade. Leitura eu sei que não funciona. Palavra cruzada eu sei que não tenho saco. Então, mas dá para você fazer outras coisas. Com certeza. Então não se desesperem e não coloquem a culpa toda em cima da esclerose. Estou com problema de memória porque tem esclerose múltipla. Não, não é por aí. Não é por aí. Verdade. Aliás, a esclerose é múltipla. Por quê? Muitas pessoas acabam culpando ela por coisas que ela não tem nada a ver. Então ela é Nada a ver. múltipla também na culpa. Quando é múltipla a culpa, quando não tem culpa nenhuma. Verdade. Até quando não tem culpa, né, Isa? É, Até quando não tem culpa. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer disso uma muleta, né? é, Mais fácil culpar do que eu procurar exercitar minha memória, ficar, né? É mais fácil eu falar, ah, não, é da esclerose, do que eu tentar resolver isso. Não, é. gente, não deixa assim, não. Vamos Fazer exercícios é sempre resolver. muito bom para tudo, É, inclusive para a a memória. memória. Exato. Então é isso aí. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Boa Boa noite, gente. noite. Obrigada. Obrigada por assistirem. Até a semana que vem. Obrigada, Isa. Até semana que vem. Beijo. Obrigada, Dani. Tchau. Beijo.